seja muito bem-vindo. Nessa aula, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são da semana 2 do volume 2 sobre alcenos. Esse material ele é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Antes de irmos para a resolução, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que dê um like nessa aula e não se esqueçam de ativar as notificações. Também nos sigam nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu sou Simone Mairink, professora de Química do canal Escola Online. Bom, pessoal, nessa semana eu não vou precisar dar uma introdução do conteúdo teórico. O mesmo conteúdo, a mesma revisão que tivemos na semana 1, da aula da semana 1, vale para a semana 2. Então, se você está com um pouquinho de dúvida, volta lá na semana 1 e dá uma olhadinha na introdução da nossa aula. Então, nós já iremos começar a resolver as atividades. Atividade 1. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia aberta e com ligação dupla? Então, nós temos ali 5 alternativas. Para a gente descobrir qual é o hidrocarboneto de cadeia aberta, nada melhor e nada mais fácil que representar essas substâncias na fórmula estrutural. Então, a fórmula do acetileno nada mais que o etino. Acetileno é um nome usual para o etino. Então, o etino é de cadeia aberta? Sim. Mas ele apresenta ligação dupla? Não. É ligação tripla. Então, não pode ser o acetileno. O eteno, então, et, 2 carbonos, em, que é a ligação dupla, e terminou em o, porque é um hidrocarboneto. É uma cadeia aberta? Tem a ligação dupla? Tem. Então, esse aqui já é a nossa resposta. Então, mas vamos às demais estruturas. Tolueno, gente, tomar muito cuidado, muita gente classifica o tolueno por ter ligação dupla como alceno, e não é. O tolueno é um hidrocarboneto aromático, o mesmo que o benzeno e o mesmo que o antraceno. Todas essas 3 substâncias aqui, apesar de ter a ligação dupla, não são classificadas como alceno, são classificadas como hidrocarbonetos aromáticos. Então, como vimos, o eteno é a substância que tem a ligação dupla de cadeia aberta, nossa resposta alternativa B. Atividade 2. Quantos átomos de carbono insaturado há na estrutura do metilbenzeno? Gente, só uma reflexão em relação a essa atividade. Metilbenzeno é essa estrutura. Novamente, essa estrutura ela não é um alceno. Então, é um exercício que está um pouquinho fora da aula, porque ele é classificado como aromático e o tema dessa aula é alceno. Mas pede aqui no exercício carbonos insaturados. O que são carbonos insaturados? São os carbonos que estão presentes na insaturação, que é a ligação dupla ou tripla. Então, nós observamos que nós temos aqui uma dupla, então aqui nós temos um carbono, aqui outro carbono. Então, esses 2 são carbonos insaturados. O mesmo ocorre nas outras 2 duplas. Então, a resposta dessa atividade, nós temos 6 carbonos insaturados. Certo? Atividade 3. Dê o nome segundo a IUPAC dos seguintes compostos. Então, nós vamos seguir as mesmas regras que nós vimos lá na semana 1. Novamente, se você tem dúvida, volte na semana 1 e dê uma olhada nas regras de nomenclatura.
Então, a primeira regra de nomenclatura é identificar a cadeia principal. Então, da letra A, quem é a cadeia principal? Lembrando que nessa substância nós temos a insaturação, nós temos aqui uma ligação dupla. Essa ligação dupla tem que estar obrigatoriamente na minha cadeia principal. E a cadeia principal é aquela que vai ter a maior quantidade de carbonos. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Segunda regra, encontrada a cadeia principal, nós vamos numerá-la. Como tem insaturação, essa insaturação, a dupla, ela tem a prioridade em ter o menor número. Por isso, a numeração vai começar da esquerda para a direita. Então, numeramos. Após a numeração, nós vamos para a última regra, que é dar o nome. Nós começamos pelo radical. Nós temos aqui na posição 3 um radical com um carbono, que nós chamamos de metil. Então, na posição 3, nós temos o metil. Lembrando que o número é separado do nome pelo hífen. E aí, não temos mais nenhum radical, nós vamos então para a nomenclatura da cadeia principal. A cadeia principal tem 4 carbonos, prefixo but, tem uma insaturação na posição 1, então lembrando que toda vez que nós temos uma insaturação, a gente tem que indicar a posição. Então, na posição 1, nós temos uma dupla, e a dupla é en, então um en, e como é um hidrocarboneto, termina com o. Então, a nomenclatura da substância da letra A, 3-metil-but-1-eno. Certo? Vamos a B. Então, primeira regra, encontrar a cadeia principal. Como temos a insaturação, essa cadeia principal tem que ter a insaturação nela. Logo, essa aqui é a cadeia principal, é a cadeia que vai ter o maior número de carbonos. Aí alguns alunos falam, por que eu não posso seguir aqui, marcar essa aqui como a cadeia principal? Porque essa cadeia aqui vai ter 4 carbonos. A que foi marcada tem 5, certo? Então, vamos numerar. A numeração é de forma que a minha insaturação tem um menor número. E agora vamos dar o nome. Na posição 2, nós temos um radical com 2 carbonos. 2 carbonos, esse radical chama etil. Então, 2-etil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Na posição 1, eu tenho a dupla, 1-en. E como é um hidrocarboneto, terminação O. Então, o nome dessa substância da letra B, 2-etil-pente-1-eno. Letra C. Então, primeira regra, encontrar a cadeia principal. Então, quem que vai ser a nossa cadeia principal? Aí muitos alunos vão ter dúvida. Por quê? Quando você marca essa aqui, a cadeia linear como principal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se marcar essa aqui também vai ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, Simone, qual que vai ser a cadeia principal? Aí nós vamos para a segunda regra, que a cadeia principal vai ser aquela que vai ter a maior quantidade de radicais. Então, se eu marco essa cadeia principal, o único radical que eu vou ter vai ser esse aqui, que nós chamamos esse radical aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, então é o terte-butil. E quando a gente marca essa cadeia, nós vamos ter 1, 2, 3 radicais, certo? Então, por isso que é essa cadeia principal. Numerando, nós vamos começar a numeração pela direita. Por quê? Porque é onde tem a dupla e é a prioridade. Então, vamos fazer o nome, chegar ao nome dessa substância. Na posição 4, eu tenho um radical com 2 carbonos. Na posição 5, eu tenho 2 radicais, cada um com 1 carbono.
Esses radicais com carbono chama metil e o radical com 2 carbonos, etil. Seguindo a ordem alfabética, etil vem primeiro. Então, 4-etil. Na posição 5, nós temos 2-metil. Então, 5,5 dimetil. O di significa 2. Cadeia principal, nós temos 6 carbonos, X. A insaturação está na posição 1, um en, e é um hidrocarboneto, terminação U. Então, a nomenclatura da substância da letra C, 4-etil, 5,5 dimetil, X, 1N. Certo? Então, finalizamos a atividade 3. Atividade 4. Escreva as fórmulas estruturais para os seguintes compostos. Então, como nós vimos a regra lá na semana 1, quando nós temos o nome para desenhar a estrutura, nós começamos pela cadeia principal. Então, aqui, ó, nesse nome dessa substância, quem que é a cadeia principal? Pente. Pente são quantos carbonos? 5. Então, eu desenhei aqui os 5 carbonos. Depois, nós temos que na cadeia principal, na posição 1, eu tenho uma dupla. Então, aqui eu coloquei nessa posição a dupla e a numeração, então, 1 está aqui. Na posição 4, eu tenho um metil. Então, 1, 2, 3, 4, metil. E aí, fiz a cadeia principal. Coloquei em saturação e coloquei o radical. Para finalizar a estrutura da minha substância, eu vou colocar os hidrogênios faltosos na minha cadeia principal. Lembrando que carbono sempre faz 4 ligações. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele está fazendo 2 ligações com esse outro carbono. Então, para completar 4 ligações, ele vai fazer outras 2 com 2 hidrogênios. Aqui, esse carbono está fazendo 2 ligações com esse carbono e uma ligação com o outro. Está faltando uma ligação para completar o 4, então ele tem um hidrogênio. E tendo o mesmo raciocínio com os demais carbonos, nós chegamos à estrutura do 4-metil-pente-1N. Certo? Letra B. Dimetil-but-2N. Então, cadeia principal, but. Então, but, 4 carbonos. Na posição 2, eu tenho uma dupla. Então, 1, 2, dupla. Na posição, não especificou aqui a posição do metil. Então, são 2 metil. Mas por que não especificou? E, na verdade, não precisa. Porque se eu colocar um metil aqui, nesse primeiro carbono, significa que esse carbono aqui vai aumentar a cadeia principal. Se eu coloco um radical no carbono da extremidade, eu aumento a cadeia principal. Então, por isso que eu não posso colocar radical aqui e nem radical aqui. Então fala assim, então Simone, por que então eu não posso colocar os 2 nesse carbono? Porque esse carbono aqui já está fazendo 3 ligações, ó, 2, 3. Esse carbono só pode ter um radical. Então, o radical de metil é um nesse carbono e o outro nesse carbono, certinho? Então, esse carbono da insaturação e esse aqui já estão fazendo 4 ligações. Só os carbonos das extremidades que ainda não estão fazendo 4 ligações. E para completar, nós colocamos 3 hidrogênios em cada um deles. Então, essa aqui é a nossa estrutura do dimetil-but-2N. Certo? Vamos para a última atividade. A atividade é para encontrar o nome dos 3 compostos, 1, 2 e 3. Então, vamos ao primeiro composto. Primeira regra. Encontrar a cadeia principal. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a nossa cadeia principal. Encontrada a cadeia, vamos numerar.
sempre dando prioridade à insaturação com o menor número. Então, na posição 2, nós temos um metil e na posição 3, nós temos também um metil. Então, 2,3 dimetil. 5 carbonos, pente. Na posição 1, uma dupla, um en. Hidrocarboneto termina com O. Substância 2, cadeia principal. Lembrando que aqui está a nossa insaturação. Então, a cadeia principal tem que ter essa insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4. Então, a minha cadeia principal é essa aqui, certo? Numerando, lembrando que o carbono da insaturação tem a preferência de ter o menor número. E aí a gente sabe que na posição 2 nós temos o etil. Então, 2 etil, 5 carbonos, cadeia principal, pente. Na posição 1 eu tenho a dupla e é um hidrocarboneto, termina em O. Então, 2 etil, pente, 1 eno. E a última, aqui está a nossa insaturação. Essa cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Como é a mesma coisa, eu vou pegar a linear. Numerando, a numeração 1, 2, 3. A minha dupla fica em 3. E aqui, 1, 2. A minha dupla fica em 2. Então, por isso que a numeração começa da direita para a esquerda. Na posição 4, eu tenho um metil. 5 carbonos, pente, a insaturação está na posição 2 e é um hidrocarboneto, terminação O. Então, nós chegamos às 3 respostas, alternativa letra B. E aí, vocês vão notar que o número da insaturação na resposta da questão vem antes do prefixo. Está correto? Está correto, mas não é uma indicação da IUPAC. Aqui seria a nomenclatura segundo as regras da IUPAC, mas a alternativa colocando o número da insaturação antes do prefixo também pode ocorrer, certinho? Então, nós chegamos ao fim das nossas questões, espero ter ajudado. Novamente, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal para nos ajudar, para mostrar que o nosso trabalho ele está sendo útil para vocês. Não se esqueçam também de dar um like nessa aula. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho.